A Igreja Católica, com 123 milhões de fiéis, é a maior do mundo, mas dados do Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais, o CERIS, apontam uma queda no número de padres nos últimos anos. Segundo a CNBB, para suprir toda a demanda, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, seriam necessários mais 20 mil sacerdotes. De acordo com o estudo, em 2018, o país tinha cerca de 27 mil padres, um clérigo para cada 7.802 habitantes. Na Itália, por exemplo, existe um padre para 1.000 habitantes. A proporção do Brasil fica atrás mesmo quando comparada com países que não são oficialmente católicos, como os Estados Unidos, um padre para 6,35 mil habitantes, e a Alemanha, um padre para cada 4,5 mil habitantes. Conforme aponta o perfil traçado pelo CERIS, a maioria dos padres brasileiros vem do Sudeste, cerca de 45%, e do Sul do país, 25%. Destes, 56% nasceram na zona rural. Faltando muito padre no Brasil. As estatísticas dizem que teríamos hoje vaga para 20 mil padres. Esta seria a necessidade ainda no Brasil. Então, tem espaço. Então, os jovens que aí estão com dificuldade de arranjar emprego, mas não é só por isso, porque ser padre fundamentalmente é uma vocação, então é muito mais do que uma profissão. Mas hoje não tem dúvida nenhuma que a igreja teria necessidade de 20 mil padres. E até porque a igreja ela tem o hábito de enviar padres também para a terra de missões, por exemplo, na África, na Amazônia. Então tem muito espaço, né? Inclusive na nossa diocese, se nós tivéssemos mais padres, temos vaga para isso também. Então é uma carência da falta de padres para a nossa igreja no Brasil. Em Erechim, há 3 anos, o Seminário de Nossa Senhora de Fátima, criado em 1953 e que já chegou a ter mais de 150 seminaristas na década de 60, deixou de formar diretamente os sacerdotes pela baixa procura. Nós hoje em dia não temos mais o seminário menor, que a gente dizia. Nós não temos mais alunos que fazem o ensino médio no seminário, então nós não temos mais uma escola no seminário. Então o menino o rapaz quer ser padre, ele antes de ingressar na filosofia e depois vem a teologia, ele passa um ano aqui no seminário fazendo uma experiência que nós chamamos um ano de propedêutico, onde ele tem que estudar, tem algumas disciplinas de reforço, por exemplo, português, uma língua estrangeira, música, formação cristã, formação espiritual. É um ano de estágio aqui, e fazendo a sua experiência pastoral, sempre acompanhada, no nosso caso, também pelo padre Giovanni, que além de promotor vocacional, ele é o assistente do propedêutico. Segundo o reitor da instituição, aqueles que manifestam o interesse na profissão precisam passar pelo menos 8 anos de estudo, inclusive 2 faculdades de ensino superior nas áreas de filosofia e teologia. Depois dessa experiência, o menino ele vai discernindo, ver se é isso, não é isso. Ele convive aqui conosco com os padres e ele vai vendo se ele tem gosto para isso. Se ele tem gosto para isso, ele diz, não, eu vou adiante. Então, se ele vai adiante, no nosso caso agora, os meninos fazem filosofia na UPF, na Universidade de Passo Fundo. Então eles passam a morar em Passo Fundo, no Seminário São José. São 3 anos de filosofia. E se ele persevera, depois disso, ele vai para a teologia. Então a teologia é um estudo específico, já de uma preparação direta para o sacerdócio. Lincoln, de 18 anos, está entre os 2 meninos que estão passando pelo período de propedêutico em Erechim. Ele explica que está surpreso com esta experiência. A gente sempre fala de um chamado divino, não? E é realmente isso. Quando o jovem começa a se misturar nos assuntos da igreja, a frequentar bem, ele vê que não é algo de outro mundo o sacerdócio. E se for algo para ele, se for algo que ele realmente se sinta atraído a viver, com todas as suas limitações e todas as suas alegrias, é algo espetacular. Entrar para a vocação sacerdotal, entrar para o seminário, que não é algo de outro mundo, além disso. A gente estuda, a gente se diverte, somos jovens normais. Conforme Girelli, na Diocese de Erechim, a falta de padres não prejudica momentaneamente as comunidades e projetos pastorais.
Neste ano, foram 2 ordenações de párocos na região, e a previsão é que as próximas voltem a acontecer apenas em 2021, quando se formam mais 2 jovens. Depois que nós começamos com o período só do propedêutico, não temos mais a escola de ensino médio, então o número decaiu bastante. Normalmente nós tivemos esses últimos anos aqui 2, 3, 4, mas este ano especificamente começamos com 2 e agora, aliás, com 3 e temos 2 que estão perseverando. Até agora eles estão indicando que o ano que vem vão querer fazer filosofia e seguir o caminho. Antes da ordenação, o candidato ainda precisará ser diácono por pelo menos 6 meses, onde já pode realizar casamentos, batismos, menos ouvir confissões e realizar a comunhão. Entre a ordenação de diácono e de padre, a igreja exige que tenha aí 6 meses, para ele fazer uma experiência já de pastoral mais intensiva como diácono. Então ele já pode abençoar casamento, pode fazer batizados, essas questões assim que é próprias do diaconato. E aí depois ele pede a ordenação. Então ele é ordenado. Então assim, o regime na igreja, ele não contrata. Pela ordenação, ele é incorporado, a gente diz assim, ao presbitério da diocese. Presbitério significa dizer aos padres da diocese. Então ele passa a ser um membro e a palavra jurídica, ele passa a ser incardinado na diocese. Então ele é membro efetivo da diocese tal, no nosso caso da diocese de Erechim. De acordo com o Código de Direito Canônico, existe uma idade mínima para a ordenação de padres, 25 anos. Mas não há algo que impeça homens de mais idade a também serem ordenados, o que faz com que muitos homens mais velhos procurem essa profissão também, segundo Girelli. Em princípio não tem um limite de idade assim. Nós tivemos em vários casos, nós que da diocese temos padres que eles optaram depois de ser padre, inclusive depois de uma idade já bem madura, mais adulta, né? Inclusive essa hoje em dia é muito uma política da igreja, uma política entre aspas, né? Não é mais de trazer para o seminário meninos muito jovens, adolescentes, para que eles possam primeiro fazer a sua grande experiência de vida junto à família, até para amadurecer afetivamente, emocionalmente, junto com os pais, junto com os irmãos, junto com os amigos, estudando numa escola pública ou numa escola particular, né? Então ele vai fazer esse processo de amadurecimento. Então hoje há uma tendência na igreja em todo o Brasil de acolher os rapazes já mais maduros. Então, normalmente, os que entram no seminário nessa idade, eles já vêm um pouquinho mais decididos, já vêm tendo feito algumas experiências já mais maduras, uns até vindo do mundo do trabalho. Então, eles já vêm com uma decisão também um pouquinho mais clara. E esse processo de amadurecimento aqui no propedêutico, então, ajuda muito, porque ele convive aqui no seminário, aqui no santuário, ele faz umas experiências pastorais, visitando asilo, visitando hospitais, visitando comunidades, e vai fazendo a experiência junto com o padre, aquilo que é o cotidiano da vida de um padre. Daí ele vai também perceber, bom, ele tem gosto, tem jeito, não tem jeito para isso, mas de modo especial ele tem que gostar do que ele faz. O padre lembra que, acima de tudo, quem optar por ser padre precisa sentir que esta é uma vocação. Porque ser padre é mais do que uma profissão, é também uma vocação. Ele tem que se sentir verdadeiramente chamado por Deus, sentir que ele tem esse gosto por esse trabalho, de trabalhar com as pessoas, de trabalhar com o religioso, fundamentalmente, né? Porque nós, o padre, trabalhamos fundamentalmente com a perspectiva, a dimensão religiosa, celebrações, missa, outras celebrações, acompanhamento às pessoas, aconselhamento. Então é todo um processo assim que a pessoa tem que ir descobrindo que ele vai se sentir feliz ali. O importante é que, fazendo essa opção, ele se realiza e se sinta feliz. Por isso é uma escolha que ela demora vários anos, então são 8 anos que ainda, lá no último ano, ainda ele pode desistir. Ele pode desistir ainda no último ano, né?